Nas Blue Ridge Mountains da Virgínia, Desmond cresce com sua família, incluindo seu irmão Hal, sua mãe profundamente religiosa Berta e seu pai Tom, um ex-soldado. Uma tarde, uma briga entre Desmond e Hal se intensifica e Desmond, em um ato de autodefesa, quase mata seu irmão com um tijolo. Hal sobrevive, mas a experiência violenta deixa Desmond abalado. As palavras de sua mãe só aumentam sua culpa. Ela lhe diz que o que ele fez foi o pecado mais grave de todos. 15 anos depois, enquanto ajudava na igreja local, Desmond testemunha um homem sofrer um acidente na rua. Sem hesitar, ele corre para ajudar, usando seu cinto como um torniquete para estancar o sangramento. Ele então leva o homem ferido para o hospital, onde o médico elogia seu raciocínio rápido, dizendo que ele acabou de salvar uma vida. Observando os enfermeiros e médicos trabalhando, Desmond sente algo se agitar dentro dele. Ele sempre sonhou em se tornar um médico, mas nunca teve educação adequada para isso. No mesmo dia, ele conhece uma enfermeira chamada Dorothy e fica imediatamente cativado por ela. Desesperado por uma desculpa para falar com ela, ele até concorda em doar sangue na hora. No dia seguinte, ele retorna ao hospital, bem vestido, determinado a flertar com Dorothy e a chamar para sair. O primeiro encontro deles vai bem, embora Desmond ainda esteja descobrindo como falar com as mulheres. No entanto, Dorothy fica um pouco surpresa quando ele a beija sem aviso. Ela teria preferido que ele tivesse perguntado primeiro. Apesar desse momento estranho, o relacionamento deles floresce. Dorothy compartilha livros de medicina com ele, o ajudando a aprender mais sobre medicina. Poucos dias depois, Hal choca a família ao anunciar que se alistou no exército para lutar na Segunda Guerra Mundial. Ele esperou até que fosse um acordo fechado antes de contar a eles, sabendo que seus pais seriam contra. Berta odeia a ideia, porque tirar uma vida vai contra os mandamentos de Deus, e a visão de Hal em uniforme desencadeia memórias dolorosas para Tom. Incapaz de suportar, Tom pede ao filho para sair da sala. Pouco tempo depois, Desmond diz a Dorothy que também planeja se alistar, mas como médico. Querendo consertar as coisas antes de partir, ele propõe casamento a Dorothy e ela diz sim. Eles marcam uma data para o casamento, planejando se casar quando ele tiver sua primeira licença. Antes de partir, Desmond visita seu pai, que está no cemitério de pé ao lado dos túmulos de seus amigos caídos. Com amargura na voz, Tom fala sobre o quão tolos eles foram em acreditar em glória e guerra. Ele admite que não quer enterrar seus filhos também, e tem pouca esperança de que Desmond possa sobreviver armado apenas com suas convicções. No dia em que Desmond parte para o treinamento em Fort Jackson, Dorothy lhe dá uma bíblia com sua foto dentro. É um símbolo de amor e fé para levar consigo para o desconhecido. Ao chegar em Fort Jackson, Desmond conhece seus colegas soldados, incluindo Smith, que o chama ironicamente de duas rodas, enquanto casualmente atira uma faca. O sargento instrutor designado, Howell, faz uma entrada dramática pegando todos desprevenidos com um grito ensurdecedor. O choque repentino faz com que Smith deixe cair sua faca, bem em seu próprio pé, enquanto outro soldado, ainda sem roupa, nem tem tempo de se vestir. O sargento Howell é a definição de um estereótipo militar, barulhento, agressivo e rápido em insultar qualquer soldado com base em sua aparência. Desmond, no entanto, acha suas palhaçadas exageradas e estranhamente divertidas. Quanto ao soldado que não conseguiu se vestir a tempo, ele é punido sendo forçado a começar o treinamento completamente nu. Durante o treinamento básico, Desmond luta para dar nós, mas sua criação nas montanhas lhe dá uma vantagem na pista de obstáculos, permitindo que ele se destaque. O verdadeiro problema começa quando eles passam para o manuseio de armas, e Desmond se recusa terminantemente a pegar um rifle. Howell imediatamente arrasta Desmond para o escritório do Capitão Glover, onde Desmond explica que lhe disseram que ele não seria obrigado a manusear armas, e nunca deveria ter sido designado para uma unidade de infantaria em primeiro lugar. Ele esclarece que, como um adventista do sétimo dia, ele não pode trabalhar aos sábados porque é seu Sabbath. Glover acha toda a situação risível. Convencido de que Desmond não é confiável em batalha se ele se recusar a seguir ordens básicas, ele o envia para uma avaliação psiquiátrica da seção 8, assumindo que ele deve ser inapto para o serviço. Mais tarde, Howell se dirige aos outros soldados da maneira mais condescendente possível, informando-os da recusa de Desmond em lutar. Ele deixa claro que Desmond não é confiável em combate. Naquela noite, pouco antes das luzes se apagarem, Smith tenta provocar Desmond roubando sua Bíblia, esperando empurrá-lo para uma briga, mas Desmond permanece calmo, simplesmente pedindo-a de volta com um educado por favor, recusando-se a reagir à provocação. No dia seguinte, Desmond passa por sua avaliação psiquiátrica. Ele explica que não houve vozes nem tem delírios.
Ele está totalmente ciente de suas diferenças, mas é simplesmente um homem de fé forte, não um louco. O médico determina que Desmond é completamente são e não se qualifica para uma dispensa da seção 8. Por lei, isso significa que ele tem permissão para continuar servindo como médico de combate, desde que cumpra todos os outros requisitos de treinamento. No entanto, o Capitão Glover ainda quer que ele vá embora. Como ele não pode dispensá-lo legalmente, ele ordena que Howell torne a vida de Desmond miserável. Desse ponto em diante, Desmond recebe as tarefas mais extenuantes, incluindo esfregar banheiros. Howell também leva as coisas mais longe ao chutar a cama de Desmond uma manhã, deixando claro para todo o quartel que ninguém terá a folga programada de fim de semana, e fortemente insinuando que é tudo culpa de Desmond. O ressentimento ferve e naquela noite, os outros soldados se juntam contra Desmond, espancando-o violentamente. Smith, observando de longe, se pergunta por que Desmond insiste em ficar. Na manhã seguinte, Howell vê Desmond coberto de hematomas e pela primeira vez parece mostrar preocupação genuína. Ele aconselha Desmond a ir embora para seu próprio bem, mas Desmond se recusa. Determinado a defender suas crenças não importa o custo, Desmond se recusa a nomear os homens que o espancaram, nem mesmo reconhece que foi atacado. Em vez disso, ele insiste que seus hematomas foram causados por um acidente. Quando a unidade conclui o treinamento, os soldados recebem licença, exceto Desmond, que é preso por insubordinação. Enquanto isso, Dorothy espera por ele no altar, mas no fundo ela sabe que algo deve ter acontecido. Desmond nunca a abandonaria assim. Trancado em sua cela, Desmond passa por um momento de colapso emocional, mas quando o Capitão Glover o visita, ele permanece calmo. Glover lhe oferece uma saída. Se Desmond se declarar culpado, ele pode ser solto sem acusações formais, mas Desmond se recusa, mantendo-se firme em suas convicções. Dorothy mais tarde o visita, implorando para que ele deixe de lado seu orgulho e simplesmente complete o treinamento de rifle. Ela o lembra que atirar com um rifle não significa necessariamente matar. Ainda assim, Desmond permanece impassível. Não vendo outra opção, Dorothy liga para Tom e Berta, desesperada para encontrar outra maneira de ajudá-lo. Naquela noite, o sono de Desmond é assombrado por pesadelos. Memórias do dia em que ele confrontou seu pai enquanto ele batia em sua mãe. O horror de lutar para tirar a arma dele. Na manhã seguinte, Tom chega a Fort Jackson vestindo seu antigo uniforme, decorado com todas as suas medalhas. Sem hesitar, ele exige falar com seu antigo oficial comandante, que agora detém o posto de brigadeiro-general. Na corte marcial de Desmond, ele mantém sua alegação de inocência. Assim que ele está prestes a ser sentenciado, Tom entra no tribunal, carregando uma carta do brigadeiro-general. A carta lembra a todos que o direito de ser um objetor de consciência é protegido pela Constituição dos Estados Unidos. Não querendo arriscar um conflito com o Congresso, o tribunal não tem escolha a não ser abandonar o caso. Desmond é inocentado de todas as acusações e autorizado a começar o treinamento como médico de combate. Para celebrar sua vitória duramente conquistada, Desmond e Dorothy finalmente se casam, compartilhando sua primeira noite juntos como marido e mulher. Em 1945, a 77ª Divisão de Desmond é enviada para Okinawa diretamente para o Teatro de Guerra do Pacífico. No momento em que chegam, eles são confrontados com uma visão brutal, pilhas de corpos sendo arrastadas como lixo. A dura realidade se instala. Eles estão aqui para substituir os homens que caíram diante deles. Os sobreviventes restantes da 96ª Divisão se fundem com a unidade de Glover, e Desmond é apresentado a 2 outros médicos. É aqui que eles aprendem sobre Meta Escarpment, conhecido pelos soldados como Hacksaw Ridge. Os americanos tentaram capturá-lo 6 vezes, mas a cada vez as forças japonesas os empurraram de volta com precisão implacável. O inimigo deliberadamente mira nos feridos, então Desmond é forçado a remover sua insígnia da Cruz Vermelha para evitar chamar a atenção. Ele também emitiu um novo capacete para proteção adicional. Poucos dias depois, a unidade chega a Hacksaw Ridge. Garantir essa posição é crítico. Quem controla Okinawa ganha o controle do próprio Japão. A marinha do Zewa inicia o ataque, bombardeando posições inimigas para enfraquecer as defesas japonesas. Enquanto o campo de batalha é tomado por explosões e fumaça, a unidade de Glover aproveita o momento e sobe o cume, pronta para o combate. A batalha é nada menos que brutal, com ambos os lados sofrendo perdas devastadoras. Mas Desmond nunca vacila. Ele continua a salvar tantos homens quanto pode, incluindo aqueles que geralmente são deixados para trás, considerados desaparecidos ou além de serem salvos. Várias vezes soldados japoneses chegam perigosamente perto de o capturar, mas Smith luta ferozmente, matando todos eles para proteger Desmond a qualquer custo. Após longas horas de combate brutal, a noite cai, e a unidade americana decide cavar e montar acampamento, mantendo sua posição com planos de terminar de limpar o cume pela manhã. Howell lembra a todos que sair sozinho é muito perigoso, então eles devem até mesmo se aliviar em suas trincheiras em vez de arriscar a exposição. Mas Desmond, não querendo deixar nenhum ferido para trás, insiste
insiste em procurar sobreviventes. Desmond consegue trazer de volta alguns soldados feridos antes que ele e Smith se abriguem em uma trincheira. Agora, a atitude de Smith em relação a Desmond mudou completamente. Após o testemunhar em ação, ele o respeita profundamente. Quando Desmond adormece, ele é assombrado por um pesadelo. Soldados inimigos invadem sua trincheira e matam os dois. Ele acorda à beira de um colapso e compartilha seu sonho com Smith, que fica atordoado ao perceber que Desmond nem mesmo pega uma arma em seu próprio subconsciente. Enquanto esperam o amanhecer, Desmond finalmente se abre sobre sua profunda aversão a armas. Uma noite, depois de suportar anos assistindo seu pai bêbado bater em sua mãe, ele finalmente se cansou. Ele confrontou Tom arrancando uma arma de suas mãos e mirando nele. Mas naquele momento, em vez de se sentir poderoso, Desmond viu seu pai cair de joelhos em lágrimas. Era como se ele o tivesse matado em seu coração. Naquele dia, ele jurou a Deus que nunca mais tocaria em uma arma. Em troca, Smith compartilha um pedaço de seu próprio passado. Ele nunca conheceu seu pai e sua mãe o abandonou em um orfanato quando ele era criança. Ao amanhecer, o exército japonês lança um contra-ataque feroz, pegando os americanos desprevenidos enquanto eles lutam para acordar. Howell imediatamente ordena uma retirada. A frota naval fornece cobertura, mas o caos é avassalador. No meio disso, Smith é mortalmente ferido antes que Desmond possa levá-lo para um lugar seguro. Sem outra opção, as forças americanas são forçadas a recuar pelo cume, mas Desmond não o segue. Ele ouve os gritos dos homens feridos deixados para trás e sente um chamado divino para ajudá-los. O Capitão Glover, liderando a retirada, reúne os sobreviventes restantes e deixa para trás apenas alguns soldados para observar o campo de batalha. Ignorando sua própria segurança, Desmond corre pela carnificina, resgatando o máximo de soldados feridos que pode. Usando uma corda, ele cuidadosamente os abaixa pela crista, um por um. Horas se passam, e Glover, percebendo o que está acontecendo, convoca ataques de artilharia para dar cobertura a Desmond e salvar mais vidas. No entanto, isso também expõe Howell, Desmond e os soldados restantes, tornando-os visíveis e vulneráveis às forças japonesas. Mas mesmo isso não é o suficiente para fazer Desmond desistir. Jipes chegam para recolher os soldados feridos que ele desce pelo cume, mas ele continua, mesmo com as tropas japonesas se aproximando perigosamente. Momentos depois, ele encontra um soldado ferido e rapidamente o enterra sob a terra antes de se cobrir com um cadáver para ficar escondido. O truque funciona. Os japoneses passam sem os notar, permitindo que Desmond recupere com segurança o soldado ferido e continue sua missão. Enquanto isso, Glover implora desesperadamente a seus superiores por reforços, mas eles permanecem hesitantes. Enquanto a batalha avança, Desmond faz uma última descida ousada pelo cume. Desta vez, no entanto, o inimigo o avista. Fugindo sob fogo pesado, Desmond tropeça em um túnel japonês. Lá, ele descobre um soldado inimigo caído, que tirou a própria vida em um ato final de honra. O túnel é usado como um caminho secreto para o movimento inimigo, forçando Desmond a ficar escondido enquanto os soldados japoneses atravessam. Ele permanece sem ser detectado até tropeçar em um soldado japonês ferido. Mantendo-se fiel às suas crenças como médico, Desmond administra morfina e faz curativos nos ferimentos do homem, recusando-se a vê-lo como inimigo. Quando ele escapa do túnel, a noite já caiu, mas a escuridão não o impede. Desmond continua resgatando soldados, com as mãos rasgadas e sangrando, ignorando a dor enquanto reza por força. Ele até acaba baixando vários soldados japoneses feridos, junto com seus próprios homens. Ao amanhecer, Glover fica sem palavras quando vê dezenas de homens feridos sendo trazidos do campo de batalha. Um dos soldados resgatados finalmente lhe conta a verdade. O mesmo homem que todos eles uma vez chamaram de covarde fez isso sozinho. Enquanto isso, Desmond tropeça em Howell e outro soldado, ambos feridos, mas vivos. Depois de carregar o soldado ferido para um lugar seguro, ele imediatamente se vira para seu sargento. Um atirador japonês mira nele e atira, mas seu capacete milagrosamente desvia a bala, salvando sua vida. Howell ainda tem algumas balas restantes em seu rifle, então Desmond faz um movimento ousado. Ele corre deliberadamente, chamando a atenção do atirador. O atirador atira novamente, revelando sua posição, permitindo que Howell o derrube com um tiro bem colocado. Com a ameaça imediata neutralizada, Desmond começa a arrastar Howell para um lugar seguro. Enquanto eles recuam, soldados japoneses os avistam e os perseguem. Howell atira de volta, cobrindo a fuga deles enquanto Desmond avança, recusando-se a deixar seu sargento para trás. Assim que Howell chega ao fundo da serra, Desmond dá seu próprio salto ousado para a segurança. Soldados japoneses espiam pela borda, prontos para acabar com ele, mas antes que possam atirar, Glover e seus homens os derrubam, tendo chegado bem a tempo de ajudar os últimos sobreviventes. Desmond é recebido com o mais alto respeito e é imediatamente levado para o hospital de campanha.
Lá, ele recebe a notícia de partir o coração de que o outro médico da equipe não sobreviveu. Mais tarde, Glover o visita oferecendo um sincero pedido de desculpas por subestimá-lo. Ele admite que Desmond fez mais pelo país deles do que qualquer outra pessoa. Glover então explica que eles retornarão a Hacksaw Ridge no dia seguinte, sábado. Ele reconhece que é o Sabbath de Desmond e diz que respeitará sua decisão se ele escolher observá-lo em vez de se juntar a eles. Desmond, no entanto, concorda em ir. A unidade inteira espera que ele termine suas orações antes de lançar o ataque. Desta vez, os americanos pegam os japoneses desprevenidos. Com os tão esperados reforços e o túnel que Desmond havia descoberto anteriormente, a batalha rapidamente vira a seu favor. Em um ponto, um pequeno grupo de soldados japoneses avança, acenando uma bandeira branca como se estivesse se rendendo, mas é um truque. Eles chegam perto o suficiente para atirar um feixe de granadas nos americanos. Os soldados inimigos são abatidos imediatamente, mas Desmond ainda está ferido ao tentar desviar de uma granada para salvar sua equipe. Enquanto a batalha avança, os outros soldados carregam Desmond em uma maca, apressando-o para fora do campo de batalha. Só quando percebem que ele deixou cair alguma coisa que param, a Bíblia dele. Eles a recuperam e a colocam de volta em suas mãos antes de continuar. Os americanos finalmente reivindicam a vitória, assegurando Hacksaw Ridge depois que o líder da unidade japonesa tira sua própria vida em um sepulcro ritual para expiar seu fracasso. Na vida real, Desmond Doss salvou 75 soldados feridos do campo de batalha em Hacksaw Ridge. Ele se tornou o primeiro objetor de consciência a receber a Medalha de Honra, o maior prêmio por bravura sob fogo nos Estados Unidos. Desmond e Dorothy permaneceram casados até ela em 1991. Apesar de seu heroísmo, ele nunca buscou reconhecimento, sempre dando crédito à sua fé e acreditando que os verdadeiros heróis eram aqueles que nunca voltaram para casa. Ele faleceu em 2006 aos 87 anos. E chegamos ao fim de mais um resumo. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder mais notificações de vídeos como esse. Até a próxima!